foi salva como um passo do laço dos passarinheiros, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. A paz do Mashiach esteja com todos os meus queridos, que nesta madrugada você possa receber livramento da parte do Eterno, através de Yahshua Mashiach sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, né? Que nesta madrugada, eu determino e profetizo em nome de Yahshua Mashiach que todos os laços sejam cortados e toda a armadilha do inferno contra a sua vida, contra a sua casa, todos os planos do maligno sejam frustrados em nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio, por 7 volta. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas você não será atingido, né? Quando nós cremos, quando nós vivemos em obediência do Pai, nós somos livres de laços, né? De projetos malignos. O diabo está ao redor, para tentar destruir, para trazer destruição à família. Agora são 2h pouca da manhã, nós estamos aqui em oração, repreendendo a praga e a maldição, né? Quantos de vocês que de repente está vivendo um momento de ser servos dos próprios servos, ou seja, ser servos do homem, né? Servos do próprio homem, viver sob a dependência do homem, sua vida não flui, sabe por quê? De repente você pode ter recebido uma praga, uma maldição, uma palavra foi proferida contra a sua vida, seja por um ex-patrão, seja por um colega de trabalho, seja por pais, né? Sabia que existe pais que têm o prazer de praguejar sobre a vida dos filhos? Sabia que existe pais e irmãos que tem inveja e ciúme dos filhos, dos irmãos, e ali não aceita o crescimento, ali não aceita que ele prospere ou que ele vença? Aí começa a maldizer. E se você é um filho que não entende do mundo espiritual, uma filha, né, que não tem entendimento do mundo espiritual, você acaba sendo servos dos servos e não servos do Criador. Por isso que quem é servo do Criador repreende esse mal e não aceita e volta para o inferno, de onde saiu a palavra maldita. Para hoje nós iremos meditar no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20 em diante. Bora lá? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, ministra os nossos corações, nos dê entendimento dessa palavra, repreendendo toda praga, toda palavra maldita contra as nossas vidas, repreendendo toda apresentação, consagração, tudo aquilo que vem, Pai, tudo que é projetado pelo mal contra as nossas vidas, que cai por terra nesta madrugada. Nós decretamos no mundo espiritual que todo laço seja cortado, que toda armadilha, que toda palavra de praga, que toda determinação, oferenda, Pai, no mundo espiritual, no mundo físico e natural, contra a nossa casa, nossa vida, nós determinamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que caia por terra. Que nós determinamos e declaramos que nós somos servos do Altíssimo Soberano, aquele que criou os céus e terra, aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que tudo compete, aquele que tudo pode, aquele que tem o poder da vida e da morte. Pai, unge a nossa língua para que nós tenhamos palavra de edificação na vida do outro. Unge os nossos olhos para que nós tenhamos olhares de pureza. Unge os nossos ouvidos para que nós venhamos ouvir a sua voz. Unge os nossos joelhos para que nós estejamos sempre submissos a Ti. Unge, Pai amado, Pai querido, os nossos pés, para que nós possamos desviar das pedras de tropeço. Unge as nossas mãos para que tudo que nós tocarmos, nós venha frutificar. Unge nossa mente, nossos pensamentos, para que nós tenhamos uma mente renovada em Ti, repreendendo-se toda limitação, repreendendo-se todo bloqueio, todo ataque mental, espiritual, toda estagnação que seja repreendido nesta madrugada, em nome de Yahshua Mashiach. Se contra Ti projetarem o mal e armar esse lado, certamente não obterão isso. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Toda arma forjada, manipulada contra Ti, não prosperará. Toda língua mentirosa que levantar contra Ti, Tu a condenarás. Essa é a nossa herança, essa é a nossa justiça. Como servos e filhos do Yahweh dos Exércitos, nosso Criador que criou céus e terra. Aleluia e Yahweh. Assim seja, queridos. Bora lá. Então, através da meditação dessa palavra, nós iremos experimentar na prática, meditar, que existem maldições, que elas já foram proferidas desde a criação do mundo, né? Noé, por exemplo, ele maldiz um dos seus filhos, né? E olha que foi por uma coisa porque ele próprio se embriagou-se de vinho, né? Ou seja, a bebida, o vício, traz destruição, né? Traz destruição muitas vezes
Quantas vezes você está na rua, você vê uma mãe proferindo uma palavra de praga na criança de 2, 3 anos, brigando, xingando, né? Ontem mesmo eu estava na rua e vi uma mãe falando aqueles nomes horrorosos com a criança. E ela, a criança não tinha feito praticamente nada. É uma coisa insignificante assim, que ele tentou ajudar, mas o diabo ele usa pessoas. E quando nós somos pais e mães, nós temos que vigiar nossa língua, né? Nós temos que vigiar, nós temos que abençoar os nossos filhos, porque tudo que nós determinamos sobre a vida deles acaba acontecendo se você está sob a dependência de um pai e de uma mãe. Principalmente quando você ainda não foi casado, né? Quando você sai quando você está morando debaixo do mesmo teto do pai e da mãe, ou seja, sobre a mesma autoridade. Porque quando você sai, você casa, você constitui família, você já está na autoridade, você está debaixo da autoridade do seu pai, né? Então, eu quero dizer para você que mesmo assim tem pais que têm o hábito de praguejar, que infelizmente, querido, o espírito da inveja, da cobiça, nasce dentro da própria família. Existem pais, irmãos, mães que sentem inveja do progresso dos filhos e não querem que os filhos prosperem, vençam, sintam inveja de certa forma. Porque os pais, alguns são dominados por espíritos malignos, eles acreditam que os filhos não podem vencer, que eles são melhores do que os filhos, que eles querem ver os filhos bem, mas não melhores do que ele. Eles sentem inveja porque os filhos conseguem vencer de uma forma diferente, de uma forma segura, mas isso muitas vezes, querido, são filhos que são tementes a Yahshua Mashiach, são filhos que são obedientes ao Criador, né? Só que os pais, grande parte deles, tem coração endurecidos, não se volta ao Criador, não se volta ao Salvador, se deixa ser usado pelo mal. Querem te ver bem, mas não querem que você esteja melhor do que eles. Isso é mais comum do que nunca. Por isso se faz necessário que nós venhamos repreender toda a praga que vem de familiares, de parentes, de pais, mães, né? Repreender toda praga, toda palavra maldita, toda inveja e determinar no mundo espiritual que seja anulada, que seja cancelada. Pragas de ex-patrões, pragas de colégios de trabalhos, pragas de clientes, você tem que repreender, porque você não sabe o que as pessoas te desejam. E a palavra, ela tem poder, né? Poder de destruição. Assim como nós podemos observar e meditar aqui nessa palavra em Gênesis, capítulo 9, versículo 20. Bora lá? Pai, ministra nossos corações através de Yahshua Mashiach, repreenda toda manifestação que não seja de ti, e seja agora amarrada, impedida de movimentar, amordaçada, impedida de ser declarada. Em nome de Yahshua Mashiach, nós repreendemos. Por um caminho veio, por 7 voltas. De onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora, cancelada, anulada, desfeito pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Se contra ti projetar o mal e armar esse lado, certamente não obterão êxito. Cai 1000 ao seu lado e 10.000 ao seu direito, mas você não será atingido. Assim seja. Noé pronuncia bênção e maldição. Ou seja, eu e você, nós temos o poder e a autoridade de abençoar vidas ou maldizer vidas pela palavra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Javé pegaram a capa, puseram-no sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Quando Noé despertou do vinho, soube o que o filho mais novo havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. O que essa passagem, querido, ela nos reflete? Ela nos declara a maldição proferida por Noé, porque o seu filho mais novo viu o pai viu a nudez do seu pai e achou graça, começou a rir e mostrar para os irmãos, né? Olha, tipo, bebeu muito e olha a situação. E os outros irmãos, ele não teve a mesma maturidade do que os outros irmãos, que tiveram respeito e temor e ficaram envergonhados com aquela situação. Eles pegaram uma capa, desviaram seus olhos
e cobrir a nudez. Olha o que o vício, olha o que a bebida, por isso que eu digo para vocês que a bebida, ela traz destruição. O vício, ele traz destruição para as famílias. O Noé, se formos analisarmos o ponto, ele estava errado, porque ele se embriagou do próprio vinho, não é isso? O filho, por não ter maturidade, achou graça daquilo de ver a nudez do pai e ver a situação deprimente que estava naquele momento, né? Quantos de vocês já presenciaram pessoas alcoolizadas? Quando a pessoa está alcoolizada, ela perde o sentido, ela perde a razão. A bebida, ela faz com que a pessoa faça coisas que no dia seguinte ela nem se lembra. Por quê? Porque está totalmente dominada, porque está totalmente sem, como é que eu vou te dizer? Sem lucidez, perde sua total lucidez. Aquilo que para ela é algo que pode ser chocante, que é algo que ela não tem capacidade de fazer, quando ela está completamente bêbada, ela não tem a razão dela, fica sem razão, né? Sem vergonha, como diz o outro, sem vergonha na cara, porque toda timidez cai por terra. Através da bebida, da embriaguez, a pessoa, ela se despoja, ela tem coragem de fazer coisas, ela tem coragem de se soltar. Por isso que muitas pessoas acabam se bebendo para se soltar, acha que está fazendo vantagem, mas acaba trazendo maldição, destruição, né? Então, continuando. E continua. Bendito seja o eterno e alto de Sem, e Canaã lhe seja servo, que ao engrandeça Jafé, e que ele habite na tenda de Sem, e Canaã lhe seja servo por servo. Ou seja, o que o pai fez? O que Noé fez aqui? Aqueles dois irmãos que tiveram maturidade e ficaram envergonhados com aquela situação, eles receberam, aí no outro dia eles próprios contaram ao pai a situação que aconteceu. Os irmãos também jogaram-se, de certa forma, no ventilador, né, a sujeira do próprio irmão, né? Nós não sabemos quais foram os motivos, se eles ficaram indignados pela situação do filho, do irmão mais novo, não ter essa mesma maturidade que eles e não ter vergonha da situação que o pai estava, ou se foi por maldade mesmo, né? Mas o que acontece? O que nós podemos compreender com isso? Nós podemos compreender que a própria maldição, o mal, ele pode nascer da própria família. Ele pode nascer da raiz da própria família. Muitos aí recebem maldições de pais, de mães, de irmãos, de patrões, de colegas de trabalho, de clientes, e nem sabem. De vizinhos, né? De conhecido, desconhecido, e nem sabe que essas maldições, essas pragas vieram para o seu próprio mal. Por isso que muitas vezes é necessário que você tenha um termômetro para analisar. Quando as coisas fluem, começam a estagnar, quando começa um movimento contrário, existe algo de errado. Existem pessoas que têm a capacidade de fazer oferendas contrárias à sua vida, por inveja, né? Pais que maldiz, isso já começou desde o início da criação do mundo. Você acha que hoje seria diferente, né? Se o Criador já deixou para mim, para você meditar, que o Noé teve a capacidade de abençoar 2 filhos e maldizer um, isso significa que vai existir pais que o diabo vai usar assim, que vai abençoar um filho e não vai querer abençoar o outro, vai abençoar alguns outros e de repente, por esse filho ser inclinado de certa forma por um lado, isso vai afetar os demônios que estão na vida dele. Acredite se quiser que ele tem pais, mães que maldizem os seus filhos, que rogam pragas. Tem pais, mães, irmãos que sentem inveja dos próprios filhos, dos próprios irmãos. Isso é mais comum do que nunca, né? Não sente feliz, não consegue confraternizar pela vitória do outro, né? Você pode ser bem, mas não pode ser melhor do que eu. Você pode crescer, mas não pode ultrapassar a mim. Você pode crescer, mas eu e seu irmão, nós podemos. Você tem que ser servos nossos. Você tem que ser dependente nosso. Quem nunca conheceu um pai? Quem nunca conheceu uma mãe, um parente que deseja, que demonstra que o filho que não tem que ser servo dele? Por isso que quando você não conhece o mundo espiritual, quando você não tem entendimento do mundo espiritual, você acaba brigando com familiares, acaba odiando familiares por não conhecer que é uma força maligna que existe, né?
que ali aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, eles estão possessos de demônios, de demônios, né? Estão sendo usados, manipulados pelas trevas, porque muitos deles são filhos da desobediência, não tem temor ao Criador, não tem temor ao Salvador, porque se tivesse temor, primeiro, a nossa língua ela tem poder da vida e da morte. Primeiro, se você é um pai e mãe, você tem que pedir ao Criador todos os dias, unge a minha língua, para que ela seja edificante na vida dos meus filhos, na vida da minha parentela, na vida dos meus amigos, conhecidos, na vida daqueles que eu tenho o privilégio de conhecer ou de conviver, né? Porque a primeira manifestação do diabo contra a vida de um filho é usar-se o pai para praguejar, para maldizer a vida do filho. Eu conheci pais, eu conheci pessoas que sim, infelizmente, queridos, são usados pelo mal e têm filhos, uns eles desejam crescimento, não, só eu e seu irmão mais novo podemos crescer e podemos vencer. Você não. Já conheci isso na prática, já vivi isso na prática, porque o filho era temente ao Criador. E o pai passar a mão por cima, abençoar o filho mais novo, ajudá-lo de todas as formas, mas o mais velho, porque era temente, porque cria no Criador, ele odiava, ele dificultava a vida da criança. Desde criança, ele dificultava o caminho da criança. Só que, quando você geralmente é perseguido assim, dentro da sua própria parentela, dentro da sua própria casa, geralmente acontece que você é um escolhido do Criador, você é um chamado, você tem um chamado diferente, você recebe uma missão diferente, uma proteção diferente. Tudo que o Pai da terra te nega, o Pai celestial te dá. E maldito, na Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, ou seja, maldito é o homem que confia nele próprio, maldito é o homem que confia no recurso de terceiros, de pessoas. Por quê? Porque o homem é limitado. Por quê? Porque o homem, ele pode ir até um certo ponto. Mas quando nós confiamos no eterno soberano, no Rei dos Reis, né? O dono do ouro e da prata, naquele que tem o poder da vida e da morte, tudo que nós recebemos, ou tudo que nós cultivamos, ou tudo que nós conseguimos é com segurança. E tudo que ele nos entrega é para a bênção, não para maldição. Então, de repente você não consegue desenvolver, de repente você não consegue fluir, de repente a sua vida até começa a fluir, aí de repente começa a vir tantos obstáculos, principalmente na vida financeira, né? Nos relacionamentos. Ali significa que você tem recebido pragas, ali tem recebido maldições. De repente, você nem tem consciência que o seu próprio pai maldiz a sua vida, né? Que a sua própria mãe maldiz a sua vida por inveja. O seu próprio irmão tem maldizer por inveja. Porque existe, queridos, isso, a perdição. Na Bíblia, ela diz, no fim dos dias, que o problema, o diabo, ele não usaria somente pessoas de fora, mas da própria família. Se levantaria filho contra o pai, pai contra filho, nora contra sogra, sogra contra nora. É sim, da própria parentela, da própria casa, da própria raiz. Aqui, nesse livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20 em diante, que fala das bênçãos que Noé proferiu, bênçãos e maldição, isso significa aqui que existe pai, certamente, que vai proferir bênçãos sobre a vida de um filho e vai proferir maldição sobre a vida do outro. Ali ele vai ter uma predestinação de amar mais um filho do que o outro. Isso, querido, isso é demoníaco. Isso, querido, isso é maligno. Isso é diabólico. Isso é porque esse pai, ele vive sob a dependência de influências malignas. Ele vive sob a dependência de uma feitiçaria, de uma bruxaria, sobre obras contrárias, né? De repente ele recebeu uma maldição, essa maldição pode ser hereditária, aí você deve quebrar, né? Nas gerações, se você não quebrar, ainda mais se esse pai não tem o hábito de crer no Criador, de orar, de repreender o mal, essa maldição vai perpetuando os filhos adiante, né? Mas quando você conhece Yau e Yausha, essa maldição é quebrada. Mas mesmo assim, no mundo espiritual, se faz necessário que você ore repreendendo pragas, maldições lançadas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aqui diz para nós que o próprio pai maldiz o filho. Ele diz, você vai ser servo dos servos. Ou seja, você vai servir o seu irmão. Você vai viver sob a dependência do seu irmão. Então, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, que toda praga que nós recebemos, consciente e inconscientemente, de pais, mães, conhecidos, desconhecidos,
sogros, sogras, enfim, querido, de parentelas, amigos, conhecidos, vizinhos, desconhecidos. Nós repreendemos e declaramos no mundo espiritual quebrado, anulado, cancelado. Nós não seremos servos dos servos. Nós não seremos servos de homens, mas seremos servos do próprio Criador, servos do Altíssimo Soberano, aquele que criou os céus e terra, aquele que tem o poder da vida e da morte, aquele que tem o poder que é dono do ouro e da prata, aquele que compete todas as coisas, que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Nós repreendemos pragas de ex-patrões, nós repreendemos pragas de colegas de trabalho, nós repreendemos pragas e maldições de parentelas, de pais contra filhos, de filhos contra pai. Nós repreendemos pragas de mães contra filhos, de irmãos por irmãos. Nós repreendemos, anulamos e cancelamos. Por um caminho veio, por 7 volta, anulado, cancelado, amarrado, impedido de manifestar, impedido de imobilizado de falar, que não tenha poder, não tem autoridade sobre as nossas vidas. Nós decretamos e declaramos no mundo espiritual: o único que é dono das nossas vidas é aquele que criou céus e terra, o único que tem poder e autoridade, autonomia, que nós delegamos nessa madrugada. As nossas vidas é o nosso Criador através de Yahshua Mashiach. São os únicos que têm poder e autoridade sobre as nossas vidas, de ir e vir, de movimentar, de crer, de crescer, de fluir. Toda a nossa vida, toda a nossa casa está debaixo da autoridade e do governo do nosso Criador, Yahweh dos Exércitos. Nós seremos servos do próprio Altíssimo Soberano. Nós não seremos, nós declaramos no mundo espiritual que nós não somos, não seremos, jamais ficaremos sob a dependência de servos, de homens. Não, quem é o nosso dono é o Criador de Yahweh dos Exércitos. Quem é aquele que compete a vida e a morte. Ele sim é o nosso dono, ele é o dono do nosso agir, ele é o dono da nossa mentalidade, ele é o dono do nosso fluido, do nosso crescimento, ele é o dono da nossa espiritualidade, ele é o dono da nossa família, do nosso sentimento, de tudo de bom é ele, Yahweh dos Exércitos. Nós quebramos e cancelamos e anulamos quaisquer que sejam as pragas, de onde elas tenham vindo, que nós tenhamos consciência ou inconscientemente nós recebemos essa praga, que essa pessoa recebeu esta praga, essa maldição. Nós quebramos agora e nós decretamos no mundo espiritual anulado, cancelado e desfeito pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio, volta agora, amordaçado, amarrado, repreendido pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão esse. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Toda língua que levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Essa é a nossa justiça, que somos servos do Altíssimo. Essa é a nossa justiça, que somos servos do Criador dos céus e da terra. Assim seja, querido. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Toda praga, toda palavra maldita não chegará à nossa tenda, à nossa casa, ou seja, as nossas vidas. Nós repreendemos, nós anulamos, nós cancelamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Queridos, se você conhece alguém que de repente vive um dilema na família, que você tem consciência que os pais praguejam na vida dos seus filhos, né? Quantas crianças que a gente vê pai praguejando, falando palavras malditas sobre a vida das crianças. Geralmente os filhos, eles não têm, muitos deles não sabem se defender em oração. Outros nem têm consciência de que existe praga de pai para filhos, né? De irmãos para irmãos. E tem, infelizmente, querido, o diabo usa, assim como usou Noé, desde a criação do mundo, a capacidade, ele poderia repreender o filho, mas não maldizer o filho. Você vai ser servo, você não vai prosperar, você vai viver sob a dependência dos seus irmãos, você vai servir os seus irmãos. Não, querido. Nós vamos servir o Criador, Yahshua Mashiach, nosso irmão único, soberano.